A primeira questão eu tirei da primeira parte do edital, né, que está lá escrito assim: território nacional, a Constituição do Estado e da Nação, obra de fronteiras, fusos horários e a Federação Brasileira. É claro que quem tem o meu e-book tem esse material lá também, tá? Mas, de toda forma, eu posso mandar essa apresentação para vocês, não tem problema nenhum de fazer isso, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. Já está até com a resposta, acabei esquecendo de tirar. Mas tudo bem, não tem problema. Vou discutir as respostas com vocês. Então, olha aqui, ó. Um navio estava em Angra dos Reis, 44 graus oeste, e saiu para uma viagem em direção a Fernando de Noronha, 30 graus oeste, às 6 horas, no período da manhã, e terá uma duração de 8 horas. Que horas será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar, considerando as convenções? Bom, então, o que a gente tem aí? Tem dois locais, Angra dos Reis e Fernando de Noronha, tá? E a gente tem que saber que esse tema aí é o tema de fuso horário, né? A gente sabe que aqui o Brasil tá alguns fusos horários, né, distantes do de Greenwich, e está a leste de Greenwich. Então, primeiro você tem que ter na sua cabeça o seguinte: quando eu ando a partir de Greenwich, desculpa, a gente está a oeste, né, de Greenwich, eu falei errado, oeste de Greenwich. Quando a gente anda a partir de Greenwich para oeste, as horas contam diminuindo. Quando a gente anda para leste de Greenwich, as horas aumentam. Ou quando a gente sai de oeste para leste, passando pelos fusos, as horas aumentam, né? Então, mais ou menos isso aqui. Imagina que Greenwich está para o lado de lá, né, para leste. E quando eu ando de oeste para leste, nessa direção aqui, que o meu mouse está fazendo, daqui de oeste para leste, as horas aumentam. Agora, se eu vier de Greenwich, né, de leste para oeste, as horas vão diminuir. Beleza. Cada fuso, grava isso, cada fuso tem 15 graus de distância do outro. E 15 graus corresponde a uma hora. Uma hora para mais ou uma hora para menos, dependendo da direção que você estiver andando. Então, imagina aqui no mapa, ó. Angra dos Reis está aqui no Rio de Janeiro. E Fernando de Noronha está mais ou menos por aqui. Se eu andar desse fuso para esse, né, do segundo fuso para o primeiro fuso, eu vou andar uma hora a mais. Tá? Então, guarda essa informação. Você vai saindo daqui para cá, você já ganha uma hora, vai ganhar uma hora. Tá? Então, vamos lá. Se o navio saiu, o barco saiu às 6 horas, e a viagem daqui para cá, né, de Angra para Fernando de Noronha, vai durar 8 horas, é muito fácil, é só você somar 6 mais 8, e você acha 14. 14 horas seria a letra D, mas não é essa que a gente quer. Como ele andou um fuso de oeste para leste, a gente vai ter que somar uma hora, né? Então, ele não vai chegar lá às 14 horas. Ele vai chegar lá às 15 horas. E aí você acha a resposta letra A. Tudo bem? Então, só uma coisinha. Eu vou responder as dúvidas, né, que forem surgindo no final de todas as questões. Então, você escreve aí para mim. Pode escrever agora, né, se ficou alguma dúvida. E eu respondo, então, no final de todas as questões. Eu vou olhar uma por uma aí, relacionadas ao que a gente está vendo agora, tá? Para a gente não gastar muito tempo. A gente já falou a beça aqui, quer dizer, eu falei, né? E vamos ganhar um tempinho aí. Então, essa questão você marcou a letra A, tudo bem? E você já tem aqui. Se quiser tirar um print dessa tela, vou deixar aí 3 segundos para você tirar um print com essas respostas aí. 1, 2, 3. Passou. Vamos para a próxima. O espaço brasileiro, relevo, climas, vegetação, hidrografia e solos, que é um outro tópico que está lá no edital. Próxima questão aqui. Na verdade, eu peguei uma questão da SpaceX que eu achei que era mais completa para a gente poder entender bastante coisas, entender mais coisas, né, sobre esses assuntos. Então, vamos lá. Considere as seguintes afirmativas sobre os impactos ambientais em 3 grandes domínios morfoclimáticos brasileiros. Então, você tem aqui, ó,
o ponto 1, o 2 e o 3. Vamos ler cada um aqui. Possui uma formação vegetal muito densa, com grande biodiversidade. Possui o maior número de espécies ameaçadas do Brasil, devido, dentre outros, à exploração de madeira, as monoculturas de exportação e à expansão urbana. Devido ao intenso desmatamento de suas encostas, são intensos os processos erosivos e frequentes os deslizamentos de terra nesse domínio morfoclimático. Grande, hein? Vamos lá, próximo. Nas bordas desse domínio, caracterizado pelo relevo de planícies, depressões e baixos planaltos, localiza-se a maior parte do chamado arco de desmatamento, uma área cujas atividades econômicas ligadas à extração de madeira e abertura de novas áreas para a agricultura e pecuária, vem acarretando intenso processo de queimada, desflorestamento e intensificação dos processos erosivos. E a outra aqui, esse domínio tem sofrido maior dos impactos ambientais no contexto brasileiro, com a expansão da monocultura canavieira e da soja. Embora tenha sido declarado como um dos principais hotspots brasileiros, 57% de sua área original já estão desmatados. E se o ritmo de desmatamento de sua vegetação não diminuir até 2030, essa formação poderá ter desaparecido. Então, ele está perguntando aqui, respectivamente, 1, 2 e 3, quais são os domínios morfoclimáticos. Vocês já sabem na resposta que, infelizmente, eu acabei esquecendo de tirar o vermelho, mas eu vou explicar cada um para vocês aqui. Então, preste atenção. O primeiro, por que o primeiro é mares de morro, né? Vamos observar aqui. Ele fala o seguinte, possui uma vegetação muito densa com grande biodiversidade. Só aí você já podia matar ou amazônico, ou Mata Atlântica, ou mares de morro, né? Então, você já podia parar nessa daí. Ele fala que possui o maior número de espécies ameaçadas no Brasil, devido, entre outros. Então, a Amazônia também tem muitas espécies ameaçadas, mas a Mata Atlântica também, o domínio mais de morro também. Mas aí vem a diferença aqui. A exploração madeireira, a Amazônia também. Mas monoculturas de exportação e expansão urbana, isso aconteceu com maior intensidade em mares de morro, que é na área do litoral brasileiro, próximo ao litoral brasileiro e algumas partes mais para o interior. Tá? Além disso, ele bota um destaque aqui, ó, que devido ao intenso desmatamento de suas encostas. Diferente um pouco da Amazônia, o relevo do mar de morro tem muitas encostas. Então, já dava para matar aí, certo? Deslizamentos e processos erosivos, quer dizer, deslizamentos acontecem mais aqui. Agora, processos erosivos mais aqui, mares de morro e também domínio amazônico. E aí você ficaria com... Deixa eu ver aqui, não dá para enxergar. Você poderia já matar ou com a B, que fala Mata Atlântica, ou a C, né? Você poderia ficar numa dessas duas. Mas na segunda, por exemplo, que ele fala aí que é o domínio amazônico, ele fala que tem relevo de planícies, depressões e baixos planaltos, né? Arco do desmatamento, que ele fala aí, queimadas, isso aí acontece basicamente, para a expansão, né, da agricultura, da pecuária, isso acontece basicamente na Amazônia, né? Desculpa. Então, você já estaria matando aí como a letra C. Mas vamos ver a última aqui. A última ele cita, fala aqui, né, Caramba. Esse domínio tem sofrido o maior dos impactos ambientais, né, por conta da monocultura canavieira e da soja, mas principalmente da soja. Falou soja, você... Opa, Cerrado. Centro-Oeste, né? E aí ele fala aqui um termo hotspot. Possivelmente você não ouviu falar nisso ainda, mas hotspot é uma nomenclatura para locais que têm determinado número, né, de espécies endêmicas e vegetação original ainda conservados. E são alguns pelo mundo, né? O Brasil tem o Cerrado como um dos principais hotspots, né? E aí, com esse ritmo de desmatamento, né, por conta do avanço do agronegócio, da soja, então... esse tipo de vegetação, esse tipo de domínio morfoclimático tem sofrido um pouco com isso, tá? E aí você marcaria a letra C, tudo bem? Vamos ver a outra aqui. Políticas territoriais meio ambiente. Alguém mandou uma mensagem a algum grupo aí falando que queria saber um pouco
sobre isso, e eu trouxe uma questão que eu acredito que era a dúvida do amigo que falou isso, né? Então, aqui, uma outra questão caiu aí no concurso da ESA. A concessão de áreas florestais para exploração econômica por empresas privadas está prevista na ou no, e aí tem Lei de Gestão de Florestas Nacionais, Constituição Federal, Estatuto da Terra, Plano Amazônia Sustentável e Projeto Calha Norte. Bom, vamos lá. Você já sabe aí, porque está em vermelho novamente, que é Lei de Gestão de Florestas Nacionais. Mas antes de falar o que é Lei de Gestão de Florestas Nacionais, eu vou de baixo para cima, né? Então, vamos lá. Cadê aqui? O projeto Calha Norte, ele foi implementado, né, na época de 1985, mais ou menos, o governo de Sarney. Muitos aí não eram nem nascidos, né? Eu tinha 1 ano de idade na época. Estou revelando minha idade aqui. E foi um projeto mais voltado para a ocupação militar, né, na questão de defesa. Então, não teria nada a ver com concessão de floresta, né, para exploração econômica. Agora, o Plano Amazônia Sustentável já é algo mais que foi criado em 2008, né, no governo do Lula, né, e isso foi criado exatamente para traçar diretrizes sustentáveis relacionadas à exploração da floresta amazônica. Então, a questão não está falando exatamente de Amazônia, ele está falando de florestas em geral, tá? O Plano Amazônia Sustentável diz respeito somente à Amazônia, então já não seria essa. Agora, Estatuto da Terra, Jesus amado, isso foi criado lá em 64, né? Muitos anos atrás. Em 64, né? E esse Estatuto da Terra, ele vai traçar a questão dos tipos de imóveis rurais, né? Como que são, ou como que devem ser os imóveis rurais no sentido de tamanho da propriedade, como minifúndio, latifúndio, e por aí vai. Constituição Federal é a Carta Magna do Brasil, né? Não tem nada a ver com... Apesar de ter leis ali dentro falando sobre conservações de floresta, ocupação, exploração, ela não tem a ver com essa questão que ele está falando de exploração econômica diretamente do que a pergunta está dizendo. E a questão da Lei de Gestão de Florestas Nacionais, ela fala sobre a concessão do uso, né, dessas áreas florestais para essas empresas privadas, né? E aí é um planejamento que a empresa deve fazer para explorar essa floresta de forma sustentável, né? Respeitando as comunidades locais, que foi, então, uma lei própria para esse tipo de coisa. Então, ela até fala, né, em 10 anos, de como que tudo deve estar em relação a quando aquela empresa começa a explorar aquela localidade, aquela floresta. Isso em relação às florestas do Brasil inteiro, tá? Florestas em geral. Logo, a gente fica com a letra A. Desculpa aí, que a garganta está indo embora já. Então, o próximo tópico seria modelo econômico brasileiro, o processo de industrialização do espaço industrial, a energia e o meio ambiente, os complexos agroindustriais e os eixos de circulação e os custos de deslocamento. É um outro tema, então, que o edital está abordando aí para vocês que vão fazer essa prova. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Conseguir. Então, aqui, a próxima questão que novamente está marcada, né? Assinale a alternativa que apresenta as 2 grandes rodovias previstas no projeto de integração nacional do governo Médici. Então, ideal para que você possa saber isso. Estude, né? Em livros de história tem isso, mas alguns livros de geografia também. Você vai encontrar até isso, mas em livros de ensino médio do 7º ano. Então, anota essa dica aí, tá? O 7º ano, em geral, vai trabalhar questões relacionadas com o Brasil. Então, nesses livros, você vai encontrar um pouco mais sobre a formação econômica do Brasil, a formação industrial, e vai passar pelos governos de Vargas,
Washington Luiz, os governos militares e também os governos depois da Constituição de 88, tá? Então, vamos lá. Primeiro, né? O que foi esse projeto de integração nacional, né? Que foi, então, algo que foi feito nos anos 70, né? Pelo presidente Médici, e aí previa a ocupação, principalmente, da área norte do país, né? Da região norte. E aí, nisso, ele fez diversas obras de ocupação, incentivo, né? Para as pessoas irem para aquela região, tá? Isso nos anos 70. E aí, duas rodovias que ajudaram, né, nessa ocupação. Ajudaram, então, para que essa área fosse ocupada. E as obras dessas rodovias. Como você já sabe aí, Cuiabá, Santarém e a Transamazônica, né, que eu acabei já colocando a resposta. Mas vamos ver as outras aqui. Né? Transamazônica estaria certa. Agora, a Via Dutra, não. A Via Dutra ela foi esticada, né, vamos pensar assim, no ano de 1951. E ela é uma rodovia que pega mais a região sudeste, o eixo Rio-São Paulo, né? É uma das principais rodovias do Brasil. Né? Inclusive, é uma das melhores, né? Vamos ver aqui. Cuiabá-Santarém, que seria uma das respostas, e BR-101. Não. A BR-101, ela é uma rodovia também dos anos 50, porém, ela pega vários trechos, né? Desde o Rio Grande do Sul até... É uma das maiores rodovias do país. Ela pega Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, passando pelo litoral. Tá? Então, não é esse caso. Agora, a Transamazônica, sim, e BR-116. Essa BR-116 é dos anos 30, 40. Também está bem distante aí do que é governo Médici. E a BR-101, que eu já falei, e a BR-040, a 040, ela é de 1920, né? Rio-Petrópolis, e aí vai até Brasília. Né? Claro que no meio do caminho ela recebe alguns nomes, né? Mas o Rio-Petrópolis ali é mais conhecida, que é a BR-040. Aí depois depois foi construído Petrópolis, Juiz de Fora vai embora, né? Até chegar lá em Brasília. Tudo bem? Então, essa daí a gente fica com a letra C. Vamos para a próxima aqui. População brasileira, a sociedade nacional, a nova dinâmica demográfica, os trabalhadores e o mercado de trabalho, a questão agrária, pobreza e exclusão social e os espaços das cidades. Então, nesse tema aí, a gente tem essa questão aqui que eu achei também que foi bem complicadinha, assim como as outras que a gente passou. Também já tem a resposta, né? Vamos lá. Os últimos censos demográficos do Brasil têm registrado inúmeras mudanças na dinâmica e no comportamento da população brasileira. Todas as afirmações abaixo são exemplos dessas alterações, com exceção da ou do. Então, qual é a exceção? Olha o comando da questão. Ele não está querendo saber qual é a certa, ele quer saber qual é a errada. Vou até falar mais perto do microfone. Muita gente erra porque não presta atenção no comando da questão. Ele quer saber a que está errada e não a que está certa. Você vai achar 4 certas aí. Tá? Ele quer saber errada, quer que você marque errada. Tá? Presta atenção nisso no dia da prova, pelo amor de Deus, para não falar depois que eu não avisei. Mas vamos lá aqui. Declínio das taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade geral. Isso é um exemplo, né, relacionado às mudanças, né, demográficas do Brasil. A gente teve um declínio nas taxas de natalidade, fecundidade e mortalidade geral. Vamos começar pela mortalidade. Né? A gente teve um avanço na medicina, né, com vacinas, etc. e tal. E isso ajudou a fazer com que a mortalidade diminuísse, tanto a mortalidade de idosos quanto a mortalidade de crianças. Ainda não está no ideal, pelo menos a de crianças, mas já diminuiu comparando a 30, 40 anos atrás. Fecundidade e declínio da taxa de natalidade está muito ligado à questão da mulher ter, anote isso aí também, a mulher ter entrado no mercado de trabalho, a população ter se tornado urbana, né? A partir dos anos 50, quando começa o período industrial mais forte no Brasil, a população sai do campo para a cidade. E aí a vida na cidade é mais cara. A mulher entrando no mercado de trabalho, né? Uso de métodos contraceptivos. Isso tudo ajudou com
com que a taxa de fecundidade diminuísse e a de natalidade também. Né? Às vezes, na minha sala de aula, eu pergunto assim para os alunos, quem aqui tem irmão? Né? Dependendo do lugar que eu esteja dando aula, às vezes tem muitos, né? Mas, por exemplo, já em aulas de escola particular, às vezes tem um irmão, nenhum, é filho único, né? Por aí vai. Agora, o aumento da população idosa no conjunto da população, sim. Sim, por quê? Por quê? Houveram mudanças, né, no sistema de saúde. Por pior que ainda seja o nosso sistema de saúde, com todos os problemas, melhorou bastante, né? A população está vivendo um pouco mais em comparação a 40, 50 anos, a 30 anos. Então, isso ajudou então a população a ter uma expectativa de vida maior. Vou pular C, vou para D aqui para explicar também. Elevação do número de pessoas empregadas no setor terciário. Isso também ajudou também as pessoas a terem renda, né? E conseguir sobreviver, né? Por exemplo, o setor terciário hoje é o que mais emprega. E o que é o setor terciário? É o setor de comércio e serviços, tá bom? Nas grandes cidades é o que mais dá emprego. O setor secundário são as indústrias e a construção civil, tá? E o primário seria a mineração e agricultura. Anota isso aí, tá? O aumento da expectativa de vida eu já conversei. Agora, o que ele fala aqui, com exceção do crescimento da população e ameaça de explosão demográfica, não, né? O Brasil não tem essa ameaça de explosão demográfica. Inclusive, quem quiser depois, acessa o site da PUC-Rio, que o vestibular da PUC, na questão discursiva, tem algo mostrando sobre as pirâmides etárias, né? E é muito legal. A prova que aconteceu agora, nesse mês. Então, dá uma olhadinha lá. Só ir lá no site PUC-Rio, vestibular e provas anteriores, você vai achar lá a prova que aconteceu agora em julho, que tem uma questãozinha lá, a prova discursiva, tá? Mostrando as pirâmides etárias, principalmente do Brasil em 2000, se eu não estou enganado, 2050. Você vai ver que em relação a 1980, 2000, projeção, né, para frente, a população vai diminuir, principalmente a população jovem, e vai aumentar bastante a população idosa. E aí, anota isso aí também, tá? Mais uma dica aqui. Quando a gente tem uma população jovem muito grande, o governo precisa gastar mais ou se preocupar mais com saúde e educação. Agora, quando a população é mais idosa no país, o governo precisa se preocupar mais com saúde e previdência, tá? Então, depois você dá uma olhada, volta o vídeo e, se você não conseguiu anotar agora, para você pegar isso aí direitinho. Então, a próxima questão aqui, a gente vai ver políticas territoriais e regionais, Amazônia, Nordeste, Mercosul e América do Sul. Ei, agora que vem, né? Então, um programa conjunto dos governos de 12 países da América do Sul. Eu até já dei já fiz essa questão no meu canal, mas como às vezes tem gente nova aí, eu peço para que ninguém saia, espera um pouco, tá? Que visa promover a integração física entre eles por meio da modernização da infraestrutura de transporte, energia e telecomunicações, ampliando a área de atuação do Mercosul. É conhecida pela sigla, a resposta já está aí, né? Mas vamos explicar uma por uma. Primeiro, né? Sobre a resposta. Ele está falando aqui, ó. Presta bem atenção. Programa conjunto dos governos de 12 países, que é para integração física, ou seja, vai colocar uma estrutura física de ponte, de telecomunicações, de energia, ligando esses países para ajudar na questão de comércio, serviços, turismo, logo que seja. E aí, qual é o nome disso aí? ISA, né? Desculpa. Iniciativa de Integração Regional Sul-Americana. E aí visa realmente integrar os países com infraestrutura física, essas daí que estão citadas, para ajudar no fluxo comercial, transportes, etc., entre os países daqui da América do Sul. Por que não é a ALCA? A ALCA é um Tratado de Livre Comércio das Américas proposto pelos Estados Unidos, que não vingou, principalmente por protestos dos diversos países aqui das Américas, né? O Brasil participou bastante desses protestos, e também porque ocorreu o 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, essa ideia da ALCA morreu.
A OTAN, que é a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é um tratado militar da época da Guerra Fria, né, entre Estados Unidos e União Soviética, que em paralelo com a União Soviética, eles fizeram o Pacto de Varsóvia. Na verdade, a União Soviética fez o Pacto de Varsóvia, que seria o contraponto da OTAN. Tá? Não tem nada a ver com o que ele está pedindo aqui. IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É um órgão, né, aqui do Brasil que trabalha com geografia, estatística e mapeamento. Não tem nada a ver com isso aí que está falando. E a LAD, né, que está ligada à questão dos países latino-americanos, pegando todo o continente americano, tirando Estados Unidos e Canadá, mas toda a Latinoamérica, né, que é em relação à formação de mercado comum. O que é o mercado comum? Quando você estuda sobre blocos econômicos, mercado comum é um ponto, né, de evolução de um bloco econômico. Por exemplo, hoje o Brasil é uma união aduaneira, que além de ter reduzido taxas econômicas, taxas alfandegárias, com a troca de mercadorias entre os países membros do Mercosul, ele ainda tem uma tarifa externa comum, que é a tarifa de produtos que os países membros do bloco precisam importar para poder nutrir a sua indústria ou qualquer coisa do tipo. E aí, para que um país não importe por um preço mais barato do que o outro, a taxa é a mesma. Né? Uma commodity que a gente precisa importar, a taxa é a mesma. Por exemplo, 3% para o Brasil, 3% para o Paraguai, se precisar importar alumínio. Estou chutando aqui, tá? E aí, na hora de fabricar um produto, nenhum país não acaba tendo vantagens por aquele produto ser mais barato, porque o insumo daquele produto foi mais barato. Tá? Hoje, o Brasil é uma união aduaneira, apesar de se chamar Mercado Comum do Sul. Tá? Enquanto o NAFTA, entre Estados Unidos, Canadá e México, é uma zona de livre comércio. Tá bom? Assim como a ALCA se pretendia a ser.